Caso Elise Matsunaga. Professor Calazans, que caso é esse e o que tem a ver com a comunicação e oratória? Nós vamos ver na aula de hoje o que esse caso tem a ver com o assunto comunicação e oratória, mais precisamente na técnica do debate e mais precisamente na pirâmide de Paul Graham. Então, comunicação e oratória vale-se, né? Na realidade, esse assunto ele é bem complexo, é bem amplo, e nós aplicamos princípios e fundamentos da comunicação oratória em várias áreas do saber. Debate, aula, processos judiciais, e a importância de peritos, criminais e juristas entenderem e dominarem a técnica do debate. Lembrando que debate não é necessariamente, ou melhor, somente quando uma pessoa está face a face com a outra. O debate, ou a técnica do debate, que é debater, que é se contrapor, ela se encaixa em várias outras áreas e a área criminal é uma delas. Então eu vou usar aqui o exemplo desse caso e mostrar como é que ele se encaixa dentro do nosso caso da pirâmide do debate, a pirâmide da discordância, a pirâmide de Paul Graham. E hoje eu vou fazer aqui uma análise de um caso bem sucinto, né? Esse caso é complexo, é bem amplo, mas nós não vamos abordar todo o tema, não. E mostrar, para você que está fazendo o curso com o professor Calazans, de comunicação oratória, tem um módulo que chama Técnica do Debate e também é um curso autônomo. E dentro do curso de Técnica do Debate nós temos um ponto, um assunto, um tópico muito importante, que é a técnica do debate, que é a pirâmide do debate, estipulada por Paul Graham, que é um escritor britânico que fez um excelente trabalho que nos respalda sobre este assunto. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que você que está fazendo curso com o professor Calazans, nós temos estudado a pirâmide de Paul Graham, onde há vários níveis, e nós vamos apresentar sucintamente esse caso, não podemos explorar esse caso, mas dentro daquilo que vocês conhecem de técnica do debate. E o pouco que eu vou apresentar, eu gostaria que você fizesse uma análise e visse onde é que esta situação que eu vou apresentar se encaixa dentro da pirâmide Paul Graham. Então vamos lá. Elise Matsunaga, em 2012, ela mata o seu marido. Vocês podem acompanhar através de livros, até mesmo algumas aplicativos aí, tem YouTube mesmo, tem vários documentários sobre esse caso. Ela mata o seu marido num apartamento de São Paulo, e depois de matar o seu marido, né, com um tiro, ela esquarteja e tenta eliminar o corpo, e depois, isso em 2012. Depois ela foi condenada, e hoje responde aí na condicional pelo crime aí. Então já cumpriu a parte em regime fechado e já está na condicional. Sem entrar em detalhes. Então vamos lá. Ela mata o seu marido com um tiro e depois, com a finalidade de ocultar o corpo, esquarteja e espalha o corpo aí em áreas verdes aí no estado de São Paulo. E aí eu gostaria que você, diante daquilo que eu vou apresentar, dentro da pirâmide Paul Graham, onde é que se encaixa? No nível 1, no nível 2, no nível 3, refutação, contradição, contra-argumento ou refutação ao ponto central. Você não vai conseguir responder essa pergunta dentro desse parâmetro, desses requisitos, se não conhecer o módulo do professor Calazans. Mas preste atenção no que eu vou apresentar aqui. No debate, principalmente nas audiências, na parte da instrução do processo criminal, houve um questionamento sobre a conduta do marido da Elise, que era o Marco Yock, um empresário renomado de São Paulo. Ele tinha uma conduta que foi apresentada no processo, uma conduta de relacionamento com outras mulheres, e foi falado ali também que ele era infiel a Elise Matsunaga. Então vamos lá? Isso foi trazido ao processo.
Então vamos lá. Elise Matsunaga dá um tiro, mata o seu esposo e depois esquarteja. E durante o processo, o comportamento dela também veio à tona. Tá? O comportamento dela também veio à tona, que ela também, no passado, teve uma conduta similar à dele, relacionamento de pessoas, acompanhante de luxo e assim por diante. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: dentro da pirâmide de Paul Graham, qual é o nexo causal? Qual é o nexo causal? Qual a relação de causa e efeito entre a conduta dele e a conduta dela? Tem relação de causa e efeito? Esta é a pergunta. Quando isso é trazido nos autos, nós precisamos entender se o que está sendo debatido está levando-se em consideração o ponto central, o mérito e a questão, ou se são situações desonestas. Nós vimos na pirâmide de Paul Graham que certos argumentos, certas fundamentações fazem parte de uma comunicação desonesta. E aí fica a pergunta para você. Dentro da pirâmide de Paul Graham, essa colocação feita pelas partes, pelos advogados, promotores, juízes, seja lá quem for, elas são desonestas ou não? Dentro da pirâmide de Paul Graham, onde é que se encaixa esta colocação? A conduta do marido quanto à conduta da esposa são condutas que se encaixam dentro do nexo causal entre o que aconteceu? É uma boa pergunta. Lembrando-se que em caso de perícia aeronáutica, que é uma das minhas áreas, e investigação criminal, o entendimento desse tópico da pirâmide de Paul Graham é muito importante. E aqui vai um alerta, nós trazemos esse alerta para quem é perito, para quem é jurista, para quem é religioso, que trabalha com argumentações, fundamentações e assim por diante. Qual é o alerta? Muito cuidado quando nós estudamos lá o nível 5, ele apresenta falácia, falso silogismo e falsa lógica. Falsa lógica é uma expressão muito utilizada pelos especialistas em copywriting. No nosso curso de copywriting nós trabalhamos com isso. A pergunta é, isto que eu apresentei aqui para vocês, que foi apresentado no processo criminal, trata-se de uma falácia, falso silogismo? E aí, muito cuidado, porque a falácia, o falso silogismo e a falsa lógica, ela é, por muitos especialistas, tido como manipulação, ou seja, não há mentira e não há deturpação. Então, o especialista em comunicação desonesta apresenta uma argumentação que é verdade. Ele tinha um relacionamento que foi citado, ela também tinha, mas a pergunta pode ser que sim e pode ser que não. Essas argumentações apresentadas no processo criminal, ela tem relação de causa e efeito ou faz parte do nível 5? Foi uma falácia, um falso silogismo ou uma falsa lógica? Pois o promotor, o juiz, o advogado de defesa, ele tem que entender isto e, pela ordem, e refutar isto com fundamentação em processo, não só processo criminal, mas principalmente processo criminal, e nós que trabalhamos com investigação jurídica de acidente aeronáutico, como isto é comum. Apresentar fatos que não têm relação de causa e efeito. Não tem nexo causal. É uma verdade. É verídico. E foi até provado, foi comprovado. Mas dentro da pirâmide de Paul Graham se encaixa lá. Que nível? Não está no ápice. O ápice é o ponto central com fundamentação. Nós estamos acabando agora, lembrando que eu estou apresentando isso aqui de uma forma bem rápida, para que você entenda na amplitude, na profundidade. Nós convidamos a participar do nosso curso de técnicas do debate, que isso cabe para peritos, juristas, políticos, professores, palestrantes, e também ocultei aqui religioso. Como às vezes as pessoas apresentam um argumento que é verídico, que é fundamentado, mas ele não consegue relacionar com o tópico, com o ponto central que está sendo discutido. O que está sendo discutido no debate? Qual o tópico? Qual o mérito? Olha, isso
embora seja verdade, não tem relação de causa e efeito. E uma manipulação dessa forma, por incrível que pareça, é muito comum. Palestrantes, debatedores apresentam isso. Assim, nós acabamos a aula de hoje e nós vamos ver no nosso curso de técnica do debate que isso se encaixa perfeitamente no nível 5 e no nível 6. Nível 5, nível 6, nós vamos ver quando um argumento ele é apresentado dentro de um contexto que é verdade, mas não tem relação de causa e efeito. Estabelecer nexo de causalidade dentro de um debate é para poucos, é para peritos. Para mais informações, conhecer o nosso curso, está aqui o nosso QR Code, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans e receber mais informações sobre o nosso curso, e vou deixar também o link do nosso grupo para você receber informações dos nossos contatos de telefone e e-mail. A sua atitude define a sua altitude. Foi alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Esse caso é muito interessante. Eu apenas introduzi uma parcela de mundo que nós vamos estudar dentro da técnica do debate, que vale para processos judiciais e toda e qualquer área do saber relacionado à comunicação e oratória. Um abraço e tudo de bom.